Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver ouvindo essa mensagem, você seja ricamente abençoado, abençoada por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está no capítulo 3 de Hebreus, dos versículos 1 ao 6. Lemos assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Amém. Essa carta escrita aos Hebreus, o autor em todo o momento está provando, por A mais B, a superioridade de Jesus Cristo. E nesse capítulo 3, ele fala especificamente da superioridade de Jesus a Moisés. Ele era superior, ele é, não era, ele é superior a Moisés. Não desmerecendo Moisés, não tirando o valor de Moisés como homem, mas entendendo, né, levando eles a entender que Jesus, ele é superior que Moisés veio, Moisés fez o papel dele como homem, porém Moisés é limitado. Todo homem é limitado. Moisés construiu o tabernáculo, fez tudo direitinho, fez tudo bonitinho, só que Moisés era apenas o construtor da casa. E Jesus, ele não é apenas o construtor da casa. Olha o versículo 5 e 6. Moisés era fiel em toda a casa, como servo. Aí o 5. Aí o 6 diz assim: Cristo, porém, como filho. Então, assim, Moisés, ele era o servo que construiu a casa, o tabernáculo, conforme o Senhor orientou, levou o povo, conforme a orientação do Senhor. Porém, Jesus está acima de Moisés, porque Jesus, ele é o filho, a casa que Jesus veio a construir, para construir, somos nós somos casa espirituais. Então, nós temos muito mais valor, é muito mais valoroso a casa que Jesus construiu do que a que Moisés, porque o tabernáculo foi feito de materiais, de tecido, de ouro, de bronze e etc, 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 né? Tudo coisas materiais. Já a casa que Jesus construiu, somos nós, casas espirituais, a vida humana. E a Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Jesus é maior do que tudo. Jesus é maior do que todos. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior que Abraão. Jesus é maior do que qualquer religião. Jesus é maior do que qualquer homem que tenha se levantado, mesmo que ele tenha ficado que ele tenha se separado, que ele tenha ido para o deserto, que ele tenha tido visões, que ele, tô falando ele, mas é ele ou ela, tenha tido revelações. Jesus está acima de todos. Então, se você se decepcionou com um líder, se você se decepcionou com um homem, se você se decepcionou com uma religião, saiba que Jesus está acima de todos de todas estas pessoas. Jesus é aquele que foi enviado para resgatar a minha e a tua vida. Homens não foram enviados para dar sua vida para resgatar a vida do homem, porque seria um sacrifício não aceito, porque nós nascemos sob pecado. Então, da mesma maneira que o autor estava explicando para a igreja, eu quero trazer para você esse entendimento também nesse
momento que o Senhor é aquele que te chama para fazer uma experiência com Ele. Jesus está acima de todos, como sumo sacerdote. Jesus está acima porque o sacerdócio levítico ele tinha um fim, o sacerdote morria, Jesus ele morreu, mas ressuscitou. O autor fala assim que Jesus é acima dos anjos porque eles estavam acostumados de receber visitas de anjo, então era assim bastante comum, um assunto bastante comum falar com o anjo como mensageiro, mas o autor diz assim: olha, a mensagem que Jesus trouxe é muito acima das mensagens que os anjos trouxeram. Então, como que vocês acreditaram na mensagem dos anjos e não acreditam na mensagem que Jesus trouxe, que é ele que é acima dos anjos? Porque seguindo, se a gente for seguir a leitura, né, ele diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, como que vocês acreditam no sacerdócio levítico? Como que vocês acreditam na mensagem dos anjos? Como vocês acreditam em Moisés que construiu a casa, sendo que o Senhor está acima do sacerdote levítico? O sacerdócio dele é igual ao sacerdócio de Melquisedeque, está acima, não tem começo, não tem fim. Ele morreu, mas ele ressuscitou, então é válido ainda a oferta dele, porque quando o sacerdote morria, o outro tinha que substituir e Jesus não precisou ser substituído. E como que você endurece o coração ainda? A mensagem de salvação, a mensagem do evangelho que Jesus trouxe foi muito acima das mensagens que os anjos levou, seja para Daniel, seja para Manoá, seja para quem eles foram enviados, mas a mensagem do evangelho, as boas novas, está acima de todas as mensagens que os anjos entregaram. E como que vocês endurecem o coração ainda? O construtor está acima de Moisés, construiu um tabernáculo. E ele construiu casa espiritual. Ele construiu a nós somos o tabernáculo ambulante. Então, se você ainda não entendeu quem é Jesus Cristo, quem sabe te apresentaram um Jesus comum, um sacerdote comum, um mensageiro comum. Ele não é comum. Ele é o Filho de Deus. E ele não desistiu da humanidade. Ele nunca vai desistir da humanidade. Todos os dias que nós estamos nessa terra, nós temos a oportunidade. Nós temos a oportunidade de nos achegar a Deus, de não endurecer mais o nosso coração, de abrir a nossa audição espiritual para ouvir. Pelo menos ouça. Quem sabe você já ouviu tanta gente. Quem sabe você já foi na mesa branca, já foi no candomblé, já foi na umbanda, já foi se benzer, já foi em vários lugares. Você ouviu tantas pessoas. Para ouvir Jesus, então, e compare com aquilo que você já ouviu. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que em tudo, absolutamente tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.